Bom, irmãos, estamos aqui com muita alegria diante do Senhor. Não por simplesmente o aniversário, mas por mais um ano contado de Pedro na presença do Senhor. É isso que é importante. Eu li o livro de um cara uma vez, um livro da década de 50, ele fala que para Deus a nossa idade não é a idade cronológica, é a idade que nós andamos com Ele. Então, tem muita gente que... É tanto que a idade, a maturidade, né, verdadeira dentro do Senhor vem do tempo que andamos com Ele, não da idade. Né? Tem muita gente que tem a idade avançada e é tolo. Né? Mas aqueles que andaram com Deus, eles se tornam sábios à medida que esse tempo vai passando. Né? Então, é assim que Deus conta o nosso tempo com Ele. Então ele fala assim, uma pessoa que não se converteu, o dia que ela nasceu coincide com o dia da sua morte. Ela nunca nasceu. Ela sempre foi uma pessoa morta. Ela nasceu morta, passou uma vida morta e só vai para a segunda morte agora. Não tem mais uma pessoa que nasceu de novo. O tempo dela para trás não conta. Então nós estamos contando aqui um tempo, né, de Pedro. Pedro foi criado na palavra do Senhor, na doutrina de manifestação do Senhor. Aos 7 anos pediu para ser batizado e eu não acreditei na época, porque já, cara, isso aí é muito novo para ser batizado. Aí eu me lembro que eu estava numa reunião da igreja lá, aí Pedro pegou, foi lá, conversou com o pastor, eu quero me batizar. Meu pai não quer deixar me batizar. Aí o pastor veio conversou com ele lá um bocado de tempo, aí depois veio conversar comigo. Aí ele disse, olha, você ora para Deus fazer a obra, Deus faz, você não acredita? E depois eu acredito na confissão de fé dele e vou batizar ele. Foi uma decisão do pastor lá, não minha. Meu irmão mais velho batizou com 7 anos. Com 7 anos. Morreu, sendo pastor, está na glória. E eu fiquei meio crédulo, né? Mas Carla sempre foi mais crédulo do que eu. E Pedro sempre demonstrou os frutos realmente da conversão, da sua vida com Deus. E nós louvamos a Deus por isso. Né? Eu já estava falando para Pedro que eu lamento muito o tempo que ele está vivendo. Né? Eu com 23 anos, o mundo era ruim, mas não era tão ruim como hoje. Vivemos um mundo terrível. Mas Deus quis que ele estivesse aqui nesse tempo para ser útil. Né? Deus está precisando de irmãos e irmãs realmente destemidos, corajosos, que amam a palavra dele. Eu sou muito alegre por isso, irmãos. Pelo tempo de Pedro com Deus. Para mim isso que importa. Isso que importa. Pedro está construindo o futuro dele, está trabalhando, está estudando. Aí já aprendeu 2 línguas, já está construindo, né, a carreira dele, o futuro dele. Mas, acima de tudo, o que nós temos em casa é o testemunho de um rapaz que é submisso, que ama o Senhor, temente ao Senhor, comprometido com o Senhor. E isso é o que importa. Porque o resto tudo é passageiro. O resto a gente vai morrer e vai ficar aqui, né? Mas isso que ele desenvolveu na vida dele, o que ele tem na vida dele, isso é eterno. Como Paulo diz lá, né? Nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa pode nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em... Amor de Deus em Cristo. Então, irmãos, é isso que nós estamos aqui celebrando, né? Celebrando a obra do Senhor. Acima de tudo, a obra do Senhor. Não, nada mais do que a obra do Senhor. Esse cara quer falar alguma coisa? O cara sempre quer. Mulher sempre quer falar alguma coisa.
Não, fala aqui que tá bom. Calma. Graça e paz de novo, irmãos. Como mãe, né, e como serva do Senhor, eu só tenho a agradecer a Deus pela vida de Pedro, né, porque eu estava falando com a irmã Eliana, agora ali na cozinha, que eu sempre tive o desejo de ter mais filhos, né? Meu desejo assim era ter 3 a 4 filhos. Mas Deus não quis. Deus me deu apenas Pedro. Foi uma gravidez muito difícil, um parto muito complicado. Pedro foi milagre, assim, desde o dia que eu descobri que eu estava grávida, meio-dia, 8 horas da noite eu já estava no centro cirúrgico, né? E os médicos não sabiam o que estava acontecendo, porque os exames mostravam que eu estava com a gravidez já adiantada, só que não aparecia nada no útero, e eu com muita dor, né? Então eles deduziram que eu estava com a gravidez tubária, uma gravidez ectópica, e sentindo muita dor mesmo. Então eu fui para o centro cirúrgico, assim, aquelas cenas de filme, sabe? De emergência, aquela coisa toda. E quando os médicos abriram lá, também não conseguiram entender, porque não acharam nada. Aí eu sei que, para encurtar a história, Pedro foi aparecer no meu útero 2 semanas depois. Eu fazendo exames e não aparecia, 2 semanas depois. E por isso que eu digo que foi um milagre, porque ele passou praticamente 2 meses sendo gerado na minha trompa. E é praticamente impossível uma gravidez dessa vingar, por causa de toda a questão hormonal, etc. Mas vingou, né? Tá aí com 23 anos. E a minha gravidez, eu sempre falo com ele, moleque, tu me deve, viu? Porque minha gravidez foi literalmente uma doença. Foi muito difícil. E quando foi no final da gravidez... No final, assim, não, né? Porque eu não cheguei aos 9 meses, Pedro é prematuro. E aí eu tive pré-eclâmpsia, quase morri no parto, tive hemorragia. Ele foi para a UTI, teve 2 paradas cardiorrespiratórias, teve que ser ressuscitado 2 vezes na UTI. Teve infecção generalizada. Quando ele saiu do hospital, ele não pesava nem 2 quilos. Era 1,820 kg. E já tinha passado um tempo lá de UTI. Foi uma luta muito grande. Assim, lidando com uma criança muito pequena, muito prematura, que tinha passado por muito antibiótico. Foi tanto remédio que esse menino tomou que quando começou a nascer, o dentinho dele nasceu verde. E quando a gente teve atrasos no desenvolvimento, né, por ser prematuro e por toda a questão do parto, então, por exemplo, para enrijecer a cabeça, né, o pescoço, que geralmente, né, a criança com 2 meses já está começando a ter tônus muscular, ele com 4 meses era como se fosse uma criança bem recém-nascida mesmo. Aí tinha que pegar com todo cuidado, segurando assim, porque a cabeça já era pesada e tinha o risco de quebrar o pescoço. Então a gente tinha que pegar com muito cuidado, teve que fazer muita fisioterapia, atrasou para sentar, só não atrasou para andar, né? Mas, porque também eu acho que eu fiz tanto estímulo que acabou estimulando demais. E aí depois foi assim, uma luta, a nossa vida como pais de Pedro, apesar de ter sido um filho só, mas eu acho que foi uma luta que vale por alguns, né? Porque além da luta com as situações todas dele, depois veio o autismo, veio a superação do autismo, mas nisso tudo, como os irmãos sabem, eu doente, né, enfrentando muitas dores, passando anos sem conseguir me deitar na cama, porque a cama parecia que tinha prego, não era colchão, de tanta dor que eu sentia, e baixando no hospital, a Adelson numa luta danada comigo, com o Pedro. Então foi muito desafiador, foi muito difícil. Mas por que eu estou contando tudo isso? Porque um dos textos que eu me lembrei hoje de manhã, que eu até compartilhei com uma irmã, é que os que semeiam em lágrimas ceifarão com alegria. Né? E foi um dos textos que Deus sustentou a minha fé, porque houve momentos que era tão difícil, Pedro autista precisando ser estimulado, eu muito doente, muitas vezes sem nem conseguir falar, nem conseguir me mexer de dor, Adelson numa luta danada, tomando conta de nós dois, e parecia assim, tinha dias que parecia que o céu estava fechado, sabe, para o nosso clamor, para a nossa oração. Mas eu lembro que uma dessas vezes, eu questionei o Senhor, eu estava orando assim, no meu pensamento, e eu falei assim, meu Deus, por que o Senhor me
me deu tanta clareza acerca do meu papel de ser mãe. Né? Por quê? Porque era melhor eu não ter essa clareza, sabe? Era melhor eu fazer como toda mulher, aí mesmo no meio da igreja faz, né? Leva para a escola, aí depois lê a Bíblia ilustrada, né? E a igreja toma conta do resto, né? Por que o Senhor me deu essa clareza, Senhor, se o Senhor não me deu a condição física, né? É tão difícil para mim. Eu, sinceramente, irmãos, nessa oração, eu acho que foi uma oração meio louca, assim, eu até citei nome de algumas irmãs. Falei, Deus, a irmã fulana, que tá aí com os filhos da escola, que não liga para nada, né? E o Senhor aí dá saúde para ela, por que o Senhor não deu para mim? Aí, irmãos, embora eu sei que não é uma coisa certa da gente fazer, né? Mas nesse dia, o Espírito Santo de Deus me levou a um texto, quando eu abri a Bíblia, não abri com essa intenção, mas quando eu abri, tinha uma marcação dentro da minha Bíblia, em Eclesiastes. E o texto, quando eu estava questionando o Senhor, o texto que veio foi: aquele que observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Aí o Senhor estava dizendo para mim: não olhe para as suas circunstâncias. E eu parei de olhar para o vento e para as nuvens, né, naquele momento ali, e fui viver um dia de cada vez. E outro texto também que o Senhor trouxe, que sustentou muito minha fé, era os que semeiam com lágrimas ceifarão com alegria. E uma das orações que eu fazia ao Senhor antes de engravidar, eu pedia ao Senhor, eu falava assim: Deus, eu te peço, se o Senhor quer me dar filhos, eu peço ao Senhor, me dê filhos que sejam teus filhos. Eu sei, Senhor, e outra coisa, ainda pedi mais a Deus outra coisa. Eu falei assim: Senhor, eu sei que o Senhor pode salvar, né, um ser humano em qualquer fase da vida, até com 88 anos, 98 anos, no leito de morte, o Senhor pode salvar ali e está salvo. Né? Mas eu te peço uma coisa: eu não quero ter filhos para servir a Satanás, Senhor. Eu não quero. Eu orava isso direto ao Senhor. Senhor, se o Senhor tiver que me dar filho, me dá um filho que conheça o Senhor, que passe a juventude servindo ao Senhor. E embora Deus só tenha me dado um filho, mas Ele ouviu minha oração. Né? E com 7 anos, até os 7 anos, para os irmãos que não sabem aqui, Pedro mal falava. Pedro era autista. Né? Pedro mal falava. Era uma fala bem limitada e mesmo assim com muito estímulo, né, da gente em casa. E quando ele fez 7 anos, parece que Deus foi liberando a mente dele para algumas coisas que ele não conseguia entender. Pedro era uma criança que, se você perguntasse para ele qual é o seu nome, ele não sabia o que você estava perguntando para ele. Mas quando Deus começou a abrir a mente dele, a primeira coisa que Pedro, eu lembro que todo dia eu sentava, né, para estudar com ele, e eu sempre, antes de estudar, a gente sempre pegava a Bíblia e orava, e eu explicava um texto da Bíblia para ele. E nesse dia eu estava pegando um versículo, né, que eu não lembro mais qual foi, e ele chegou e falou para mim, assim, falou assim: mãe, eu quero se batizar, porque ele começou a falar tarde, ele começou a falar tudo errado. Eu quero se batizar. Aí eu, Pedro, mãe, olha, mãe, eu sou de Jesus, eu quero Jesus, eu quero se batizar. E ele falava engraçado, que ele virava assim: mãe, eu não quero o mundo, mãe, eu não sou do mundo, eu sou de Jesus, eu quero se batizar. Eu falei: tá bom, meu filho, então vamos fazer o seguinte, vamos orar e de noite seu pai chega e você conversa com ele. Aí entrou a parte da incredulidade de Abel. Aí ele ficou muito triste, né, porque ele queria ser batizado tipo imediatamente. Aí minha mãe estava em casa, lá em casa, que eu morava em Itabuna nessa época. Era um período que às vezes mamãe ia passar tempos lá porque eu estava muito mal de saúde. Ela ia dar um suporte. E aí mamãe me chamou: Carla, você já viu isso aqui? A Bíblia de Pedro, uma Bíblia pequenininha que ele tinha, naquelas páginas brancas no final, uma confissão de fé totalmente bíblica. Pedro entendia o Evangelho. E vocês me perguntam como foi que ele entendeu, porque ele era uma criança autista, sabe? Eu lembro que desde quando Pedro saiu do hospital, como ele passou muito tempo de UTI, ele tinha um sono muito ruim, né? E também na época a gente não entendia que já era manifestação do autismo. Então ele era uma criança que precisava ser ninada. E eu ninava ele com a palavra de Deus, porque eu lembrava do que a Bíblia diz lá em Deuteronômio, né? Que diz: no levantar, no deitar, no ninar, nos umbrais da porta, massacrar ali, massificar a criança com a palavra de Deus. E eu ficava cantando a palavra de Deus para ele. Depois eu peguei vários versículos da Bíblia, transformei em hinos e cantava, porque com isso ele memorizava mais fácil. Cantando, eu musiquei vários versículos da Bíblia, né? E nisso o Espírito Santo de Deus fez a obra, né? E aos 7 anos ele foi chamado pelo Senhor
E a gente, como pais, ele está com 23, a gente dá testemunho de que realmente é um servo do Senhor, né? Porque teme a palavra do Senhor. Né? Você sabe que você já teve situações, até quando ele era mais novinho, que alguma coisa que ele fazia errado, eu chamava e falava assim, P, o que a palavra de Deus diz, meu filho? E aí eu repetia, a palavra de Deus diz assim, assim, assim. E você sentia o quebrantamento ali, diante da palavra, sabe? Ele estava até assim, aí ele recuava por causa da palavra. Né? E a gente só tem a agradecer a Deus. É uma história que foi realmente uma semeadura com lágrimas, mas a colheita tem sido com muita alegria. E eu sempre uso, plagiando um pouquinho o apóstolo João, né? Quando ele diz que não há maior alegria do que ver os meus filhos andando na verdade. E eu quero dizer para vocês que são pais ainda de primeira viagem, né? E outros que, se Deus permitir, ainda vão ser aqui, outros que eu sei que todos aqui, tirando a irmã Eliana e o pastor Bruce e mamãe, estão com filhos em idade menor, né, do que a gente. Eu digo para vocês uma coisa, vale a pena, sabe, criarmos os nossos filhos no ensino, na disciplina do Senhor. Vale a pena as orações, vale a pena o clamor diante de Deus, vale a pena as renúncias que a gente faz, sabe, vale a pena servir ao Senhor. Né? E Deus, como eu falei no início, para terminar, o meu sonho era ter 4 filhos, Deus me deu um. Né? Outros têm o sonho e Deus não vai dar nenhum. Né? Ao pastor Bruce e a irmã Liana deu 11. Né? A mamãe aí deu 3. E assim vai. Então Deus é Deus, mas o que eu posso dizer é que eu sou muito grata ao Senhor por toda a luta, por toda dificuldade e principalmente porque Ele nos deu o privilégio de sermos pais de um dos eleitos do Senhor. Né? E é o privilégio, eu como mãe, de ter sido, até antes de Adelso, porque houve uma fase que só eu conseguia me comunicar com Pedro, né? Assim, por causa da situação dele, na infância tenra, e eu fui a primeira pessoa a pregar o evangelho para Pedro. E eu sei que esse é um privilégio muito grande e quero animá-los a não descansarem, sabe? A não deixar de pregar o evangelho para os filhos de vocês todos os dias, de investirem. Eu pegava muitos versículos que falavam sobre arrependimento. Acho que é por isso que quando ele fez 7 anos, ele falava para mim, eu já se arrependi. Né? E louvado seja Deus, né? Que o Senhor nos conceda vida, saúde, né? Na presença dele, que a nossa oração hoje é que o Senhor esteja preparando uma esposa idônea para Pedro, né? Para que ele possa também criar os filhos que porventura o Senhor der a ele no ensino e na disciplina do Senhor. E mais uma vez, obrigada, pastor Bruce, por estarmos aqui, por sua hospitalidade, de estarmos aqui usando, né, aqui esse espaço, e obrigada também por vocês que estão aqui presentes, dividindo essa alegria conosco. Ah, sim. Eu botei na conta parede. E deu som. Pedro, pega o pastor. Irmãos, boa noite. Boa noite. É um prazer estar com vocês. Sou muito grato a Deus pela mais esse ano de vida que o Senhor me deu. Grato a Deus por meus pais que desde cedo me ensinaram a palavra de Deus, que me pregaram o Evangelho. E considero isso um grande privilégio, o maior presente de Deus ter conhecido ao Senhor desde cedo, desde a infância. E sou muito grato a Deus também por vocês, pelas vidas de vocês. Quero agradecer o carinho de cada um de vocês e que Deus abençoe cada um dos irmãos aqui. Aqui é mais alto. Enquanto
orando e pensando quanto ao que dizer aqui, eu fiquei pensando, aniversário é questão de passagem de tempo, né? É um registro do passar do tempo. E quanto à questão de passagem de tempo, tem algumas coisas que Deus fez mesmo dentro do universo que marcam a passagem do tempo. O dia de 24 horas é questão da rotação da Terra, né? O mês é mais ou menos o tempo de uma lua cheia para outra. E o ano é questão de que, digamos que aqui seja o Sol, enquanto a Terra está rodando todo dia, todo 24 horas, fazendo o dia, mas ao mesmo tempo movimentando ao redor do Sol, que no caso leva um ano. Então, o dia, o mês, o ano, não é coisa que o homem estabeleceu o cumprimento, realmente foi Deus que fez. E aí nós temos a semana também, que é de 7 dias, que não é ligado a nada quanto à criação, senão o fato que Deus diz que foi em 6 dias que ele criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E aí no 7º dia ele descansou. E sendo então uma questão de marcar o tempo, em Gênesis capítulo 7, eu notei a primeira vez que eu vejo como sendo um registro que indica, por exemplo, a especificidade quanto à passagem de tempo na vida de uma pessoa. Em Gênesis 7:11 diz: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, neste dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as portas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Então, a Bíblia especificamente registrando que o dilúvio começou no ano que Noé completou 600 anos de idade e ainda menciona que foi nos 17 dias do 2º mês da vida dele. Então, é uma indicação de questão de aniversário, né? De registrar quando tinha começado a vida dele. Agora, Pedro, especialmente, você que é o aniversariante, algumas pessoas fazem a pergunta, pois bem, no capítulo 9 vai dizer que Noé viveu 950 anos e morreu então. E pessoas gostam de perguntar, e aí, naquele tempo, o ano era o mesmo do nosso? Certamente, para viver tantos anos assim, não era tão longo o ano quanto ao nosso. Mas se a gente compreende que a questão do ano é uma questão de Deus ter estabelecido isso com a Terra dando uma volta ao redor do Sol, então é dizer que se houve diferença, certamente foi pouca coisa. Talvez o homem não pudesse, a essa altura, estabelecer exatamente que
Um ano é 365 dias. E, aliás, um quarto acima disto. É por isso que de 4 em 4 anos a gente tem mais um dia no mês de fevereiro. Mas digamos que o ano daquele tempo fosse 5 dias a menos. Talvez não pudessem estabelecer exatamente como se estabelece hoje, mas eu quero dizer que mesmo assim, não estou dizendo que eles não eram mais exatos, porque eu creio que eles eram muito mais inteligentes do que nós somos hoje em dia, apesar de muito orgulho hoje em dia de achar que sabe muito. Mas vamos só tratar um pouquinho aqui matematicamente, porque eu gosto da matemática. Se diminuísse 5 dias no ano, e se o ano deles então fosse 360 dias em vez de 365, em 950 anos, que foi a vida de Noé, você sabe que diferença faria? Mais ou menos 12 anos e meio. Diminuiria em termos do nosso ano de 950 para 938. É grande diferença? Para a idade que viveram, é quase nada. É bem insignificante. Eu estou dizendo isto tudo a fim de que nós, mesmo na celebração de um aniversário, de um irmão precioso, que esse livro é digno da nossa confiança. Deus nos deu esse livro, sim. Aniversário é comemoração de dias de vida que o Senhor nos deu. E no caso de Noé, no capítulo 6, versículos 8 e 9, ainda diz: Noé achou graça diante do Senhor. E isto durante uns dias de muita corrupção, de muita violência entre os homens, tanto que Deus decidiu até destruir a humanidade. E aí continua dizendo no versículo 9, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. E que este seja o desafio para você também, aqui, ao completar os 23 anos. Eu sei que talvez mais ou menos na idade sua, teve uns dias que eu questionei: Senhor, é possível andar nesse mundo e não ser tão influenciado pelo mundo que a gente simplesmente vive moldado pelo mundo? E aí me lembrei de Enoque e de Noé, que em dias maus, tão maus, que Deus disse: eu vou acabar com isso aqui. E estes dois homens, no meio de tanta perversidade, eles andaram com Deus. Que assim seja contigo também, mesmo como seu pai falou, de dias maus. Mas o fato é que Deus te levantou para esse tempo, como também a nós também. E que nós possamos ter essa confiança baseado na palavra de Deus, para acreditar que o que Ele diz é o melhor. E isso começa com a regeneração.
salvação. Que a vida melhor que se pode ter é a vida em Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, pela vida do irmão Pedro. Te agradecemos pelo testemunho dos pais que nós acabamos de ouvir aqui. E certamente uma história dos feitos do Senhor. O Senhor é quem dá a vida, o Senhor é quem preserva até o dia que o Senhor quer. E que o Senhor possa usar o Pedro como um servo teu. Viver uma vida transformada por Cristo, ser uma luz no meio das trevas em que a gente observa que aumenta a cada dia. Que nós possamos viver, então, temente somente a Ti. Não temendo o homem, ainda que este possa matar o corpo, mas nada mais pode fazer. Mas que devemos temer o Senhor, e não somente pode matar o corpo, mas depois lançar a alma no inferno. Te agradecemos, então, por esta oportunidade de comemorar essa vida. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.